Boa tarde. Mais uma vez, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte dá prosseguimento às quintas culturais, hoje com a presença do professor Roberto Gabriel Guilherme de Lima, apresentando o tema A Subjetividade no Malandro na Literatura Brasileira e da MPB, tema do seu próximo livro. Professor Roberto é professor de inglês na rede pública e privada de Santa Cruz, foi meu professor na época do primeiro e segundo grau, também é um pesquisador de anos da cultura da música popular brasileira, principalmente do samba, além de ser portelense convicto. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, gente. Meu nome é Roberto Gabriel Guilherme de Lima. Eu sou graduado em Letras pela UFRN e tenho especialização em língua portuguesa e literatura brasileira pela UNB, e o trabalho que eu fiz foi a questão sobre a identidade do malandro em Noel Rosa. Eu trabalhei a questão da identidade como a questão do estereótipo, da estereotipia do malandro. E dando continuidade, eu fiz o meu mestrado na UFRN, né, e trabalhei a questão de gênero e sexualidade e teoria queer nas canções de Chico Buarque de Holanda. Ou seja, aquelas canções de cunho feminino, né, que ele compõe com a alma feminina. Então, como é que Chico é homem e compõe com a alma tão feminina? Então, ela é queer, né? Ele foge dos padrões de binarismo masculino e feminino. Então, essa foi a temática do meu mestrado. E no meu doutorado, que eu terminei recentemente, agora eu defendi dia 10 de março de 2024 pela World University Ecumenical, Universidade dos Estados Unidos, e trabalhei a questão da subjetividade do malandro. Ao contrário do que eu tinha trabalhado na especialização, que era a questão da identidade, que a identidade é uma coisa que é de fora para dentro, né? E já a subjetividade é uma coisa que é de dentro para fora, né? Então, eu trabalhei a questão da subjetividade, né, do malandro na literatura brasileira, nas canções de Noel Rosa, Chico Buarque de Holanda e outros compositores. E por último, para analisar o malandro na atualidade, eu trouxe o romance de Chico, Essa Gente, que tem o protagonista Duarte, o protagonista do romance, que ele é um malandro, né? Ele gosta de levar vantagem, de levar tudo a seu favor, né? O personagem Duarte, do romance Essa Gente de Chico. Então, eu trabalhei no doutorado com Memórias de um Sargento de Milícias, analisando Leonardo, que é um malandro, Macunaíma, né, de Andrade, que eu trabalhei a questão do personagem Macunaíma como malandro, e Manuel Antônio de Almeida, que é o autor de Memórias do Sargento de Milícia, a questão do Leonardo, o protagonista, que é um malandro. Aí depois fui para as canções de Noel Rosa, vendo essa subjetividade do malandro, nas canções de Chico, e por último, nesse romance de Chico Buarque, Essa Gente, né, que ele lançou em 2019. Então, o título da minha tese de doutorado é essa daí. World University Ecumenical, por essa universidade, programa de pós-graduação em educação, a subjetividade do malandro na literatura brasileira, nas canções de Noel Rosa, Chico Buarque de Holanda e em outras canções. Um estudo comparativo com o jeitinho brasileiro. Aí, doutorando, Roberto Gabriel Guilherme de Lima, e a orientadora, doutora Janine Marta Coelho Rodrigues, que é dessa instituição e também da UFPB, ela é de João Pessoa. Ela que me orientou muito bem sobre a temática que eu queria tanto trabalhar, né, que é a subjetividade do malandro, o ser malandro,
vislumbrado na questão do jeitinho brasileiro, né? Afinal, quem nunca desfrutou ou desfruta do jeitinho brasileiro, que atira a primeira pedra, né? Então, eu selecionei essa citação de Bauman, né? Essa transformação da subjetividade se deve ao fato de estar inserida em uma sociedade líquido-moderna, né? Porque Bauman, que é filósofo, ele trabalha com a questão da modernidade líquida, né? Que aquilo, nada foi feito para durar, né? Tudo está em constante transformação. Então, a subjetividade do malandro, quando eu busco lá em Memórias de um Sargento de Milícias, o comportamento de Leonardo é um. Depois, Macunaíma é outro. E o de Noel também, e o de Chico também é diferente. Então, buscando ver essas subjetividades do malandro, em tudo que eu citei aí, pela teoria de Bauman, que é a modernidade líquida, né? Porque Leonardo, ele de tanta estripulia que ele fez na vida, né? Ele era tido como um malandro, um espertalhão, coisa e tal. Já no fim do livro, no encerramento do livro, ele é preso pelo major, e vai ser castigado, né? Levar chibatadas, o Leonardo. O que é que acontece? Umas senhoras próximas de Leonardo conversam com o major, e o major desiste exatamente de agredir o Leonardo. Mudou da água para o vinho as ideias que ele tinha sobre Leonardo. E o que é que acontece com o Leonardo? O major promove ele a sargento de milícias. Ou seja, ele muda a vida dele, assim, num passo de mágica, da água para o vinho, da noite para o dia, sem dar nenhum passo, né? E esse livro de Memórias do Sargento de Milícias foi lançado em 1853, né? 1853, e passados 171 anos, será que um fato como esse, dele ser promovido a sargento de milícia, talvez até sem merecer o cargo, acontece nos dias atuais no Brasil? É para se refletir, né? Então, voltando aqui, o sujeito vai se moldar. Essa transformação da subjetividade se deve ao fato de estar inserida em uma sociedade líquido-moderna, Bauman, na qual as formas fixas já não existem. O sujeito vai se moldando conforme as regras propostas. É como se fosse um líquido que se adapta ao recipiente. E a subjetividade do malandro E a subjetividade do malandro é como este líquido, pois vai se adequando e se moldando ao contexto social que está encravada. Ou seja, o malandro, a subjetividade do malandro vai sendo modificada com o passar do tempo, né? Não é possível pensar o malandro do século XIX e XX com o ideal da malandragem do século XXI. São contextos sociais díspares em que a construção de novas possibilidades de adaptação dessa subjetividade do malandro à realidade histórico-social está cada vez mais difícil de se afastar dela, uma vez como assevera Bauman. Agora mesmo chega ao calçadão e cruza. Isso aqui é uma citação de Chico Buarque, né? Do livro Essa Gente dele, né? Agora mesmo chega ao calçadão e cruza o posto salva-vidas, de onde o Agenor ergue o polegar e manda ficar com Deus ao me ver tão compenetrado. Ando batido de quiosque em quiosque, passo o Jardim de Alá, alcanço Ipanema, o muro do Country Club e só me distraio ao dar com a janela da Rosane.
que preserva um boneco dourado do presidente, agora com um cap de general. Fico a pensar que morei 3 anos naquele apartamento, sem jamais me deter para desfrutar a vida da janela, onde eu poderia ter concebido tantos poemas contemplativos. Com certeza minha literatura seria outra, se em vez de gastar sola de sapatos por caminhos já trilhados, eu permanecesse imóvel feito o boneco da Rosane, a observar o movimento das ondas, o mar encarneirado, jubartes, golfinhos, a agitação na praia sob o sol outonal. Então, ele é uma citação do livro, do romance Essa Gente de Chico, né, do personagem, como eu falei, Duarte, né, porque Duarte ele era um escritor que queria fazer sucesso novamente, porque o primeiro livro dele virou um best-seller, e ele queria lançar outro livro e não achava ideias de como lançar esse outro livro. O que é que ele fazia? Ele queria fazer um autoplágio dele mesmo para angariar dinheiro e ter como sobreviver na vida, né? Ou seja, o jeitinho brasileiro do malandro moderno, né? Porque tem o malandro de Leonardo, que eu falei, o malandro de Macunaíma, tem o malandro de Noel Rosa, de Chico, e esse último malandro, que é o das canções de Chico, e esse último malandro que é do romance de Chico, que é o Duarte. Aí tá tudo, mas tá bem trocado. Agora começou. Peraí, deixa eu voltar. A introdução da minha pesquisa, né? Esta pesquisa acadêmica busca focar no ideal da subjetividade do malandro, na qual é analisada a forma como o brasileiro lida com seu semelhante no seu dia a dia, enfrentando as adversidades que a vida e a convivência social oferecem. O objetivo desta pesquisa é averiguar, através do tempo, marcas da subjetividade do malandro e como ela se faz presente no contexto social brasileiro, sendo que, muitas vezes, suas astúcias malandras deixassem de ser percebidas pelos outros sujeitos. Problemática e justificativa. Qual é o problema? Como se dá a marca subjetiva do malandro no transcorrer do tempo? Justificativa. Percebe-se que a subjetividade do malandro vem demolindo o ideal desse sujeito durante séculos. Ou seja, o malandro lá de Leonardo, o malandro de Macunaíma, o malandro em Noel Rosa, o malandro em Chico Buarque, e mais recentemente, como eu li essa citação, Duarte, que é o malandro na atualidade do livro Essa Gente de Chico Buarque. Então, o malandro ele vai se moldando com o passar do tempo. A subjetividade vai se adequando a cada situação em que ele vive. Aí, os objetivos dessa pesquisa. O objetivo geral que eu queria com essa pesquisa era investigar se o malandro vislumbrado nos romances literários, nas canções noelinas de Noel Rosa e buarquianas de Chico Buarque, e em outras canções apresentam a fluidez e a flexibilidade do estudo da concepção desta subjetividade. Objetivos específicos: analisar na materialidade linguística desses romances literários e das canções de Noel Rosa, Chico Buarque e em outros compositores, a relação com a constituição subjetiva do malandro. Discutir o quanto essas subjetividades malandras constituem ainda nos dias atuais e em tempos recorridos. E é esta subjetividade que permeia o imaginário popular. Percebeu o quanto esta subjetividade do malandro se insurge contra as marcas estratificadas, desorganizando este lugar sedimentado do ser, buscando uma linha de fuga e demolindo o modelo hierárquico do sujeito, né? Porque a cada momento que o malandro age, é uma linha de fuga que ele busca no seu dia a dia, né? E aí, é uma citação de Goethe, né? Goethe é um cara que lançou um livro sobre a malandragem revisitada, um livro dele.
Aí ele fala aí de Leonardo, né? Fala de Leonardo, que é o malandro lá em Memórias de Sargento de Milícias. Aquele que eu falei que foi promovido a sargento de milícias sem merecer e ganhou esse cargo, né? O personagem nasce ingênuo e a brutalidade da vida que aos poucos vai o tornando esperto e sem escrúpulos, quase como defesa. Abandonado, sofre e enfrenta o choque áspero com a realidade, que leva a mentira, a dissimulação, ao roubo e constitui a maior desculpa das picadias. Reduzir a condição de servo, passando de amo a amo, o pícaro vai se movendo, mudando de ambiente, variando a experiência e vendo a sociedade no conjunto. Essa experiência o conduz a essa espécie de aprendizagem, que amadurece e faz o protagonista recapitular a vida à luz de uma filosofia desencantada. Por que ele fala de Leonardo? Porque Leonardo, ele foi abandonado pelos pais, né? Ele foi abandonado pelos pais e criado pelo padrinho. O Leonardo lá de Memórias de Sargento de Milícias. E ele sempre viveu de estripulias, de levar vantagem em tudo. E como eu falei no início, ia ser chicoteado pelo major, foi preso pelo major, ia ser chicoteado devido às estripulias que fazia, e as conhecidas mais próximas dele, as pessoas conhecidas mais próximas dele, tiveram uma conversa com o major. O autor do livro, Manuel Antônio de Almeida, não cita o teor dessa conversa, e o major muda completamente de ideia e promove ele a sargento de milícias. Isso 170, passados 171 anos. Será que isso ainda acontece na atualidade no Brasil? Tem que se pensar, né? Aí, ainda segundo Gota aí, né? Aquele que eu citei agora há pouco. Em ambos os casos, fica sugerida na malandragem representada nos personagens de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio, que é autor de Memórias de Sargento de Milícias, e Maria Andrade, que é autor de Macondo Naíma, que também analisa o malandro nessas duas obras literárias. A definição de um modo, em ambos os casos, fica sugerida na malandragem representada nos personagens de Manuel Antônio de Almeida e Maria Andrade, a definição de um modo de ser nacional, sugestão que parece puxar para outra linha da fortuna crítica das memórias, paralela àquela que considera Leonardo um tipo nacional. De acordo com o artigo datado de 1962, se Leonardo pode ser saudado como ancestral de Macunaíma, é porque o romancista fez dele também um herói sem nenhum caráter, no caso Macunaíma, né? Que apresenta os traços fundamentais do estereótipo do brasileiro. Neste sentido, Manuel Antônio seria o primeiro a fixar em literatura o caráter nacional brasileiro, tal como terá longa vida em nossas letras, na ficção e na ensaística, particularmente do século XX. Será constante a atribuição dessas características ao brasileiro: vagabundagem, preguiça, sensualidade, indisciplina, vivacidade de espírito, nossa modalidade de inteligência e, sobretudo, simpatia. Trajetos metodológicos. Aí, esses trajetos metodológicos eu fiz, além de fazer toda a teoria, todo o trabalho em cima da literatura e das canções, como eu já falei, eu tive que fazer as pesquisas, né? Em escolas públicas do Rio Grande do Norte, em Santa Cruz. Nas escolas estaduais João Ferreira de Souza, Francisco de Assis Dias Ribeiro, José Bezerra Cavalcante. Nessas aí eu fiz pesquisas com alunos do ensino médio, para ver como ele compreendia a ideia do malandro, né? Eles compreendiam. E na escola estadual Isabel Oscarlina Marques, onde eu trabalho, e Quintino Bocaiúva também, onde eu trabalho, aí a minha pesquisa já foi com os professores, com os educadores, como é que eles viam essa ideia do malandro, né?
A pesquisa foi feita com aparato quali e quantitativa. Instrumento de coleta de dados foi um questionário online, né? No Google Forms, né? O que eu fiz no Google Forms, distribuí com os alunos e com os professores. População e amostra, estudantes do ensino médio e profissionais do ensino fundamental 2. Análise e discussão. Todas as análises e discussão feitas a respeito da subjetividade do malandro foi embasada em dois grandes sociólogos, Roberto da Mata e Gessé Souza, que é daqui do Rio Grande do Norte, autor de Elite do Atraso, A Tolice da Inteligência Brasileira, A Classe Média no Espelho, né? Também utilizou-se aparato filosófico em dois grandes pensadores, Michel Foucault, que eu busco a questão do cuidado de si, né? Da compreensão de o que é o cuidado de si, é eu me autocompreender para poder compreender a subjetividade do outro. E Zygmunt Bauman, né? A questão da modernidade líquida, como falei anteriormente. Aí uma das questões: você conhece alguém ou algum personagem da história do Brasil que podemos chamar de malandros? Então, a partir dessa questão serão analisadas as respostas dadas às questões abertas. Eis as respostas dadas pelos entrevistados. Apenas 15 entrevistados, dentre os 38 que responderam à pesquisa, conseguiram apontar algumas figuras da sociedade brasileira, conforme a tabela 1. Né? Apenas 15, de 38 entrevistados, apenas 15 conseguiram identificar, né, algum personagem da história do Brasil como sendo malandro. O entrevistado indicou a personagem das histórias de quadrinhos Zé Carioca, figura baseada nas características psicológicas do ser brasileiro, criada por Walt Disney. Outro trouxe a figura do Zé Pilintra, ligada à religiosidade afro-brasileira. Por isso, é de suma importância explorar essa temática em sala de aula para que o alunado possa ter uma aproximação melhor com este tema, já que 23 pessoas entrevistadas não conseguiram assimilar a temática da entrevista com algum personagem da história do Brasil. Aí, uma citação de Souza, né, de Gessé Souza, quando ele se refere ao outro sociólogo, Roberto da Mata. É que da Mata não discute o principal, os pressupostos, que são, no entanto, fundamento para tudo o que ele dirá depois. O que permanece não discutido é o núcleo da concepção do Brasil como uma sociedade pré-moderna, constituída por indivíduos emotivos que obedecem à preferência do sentimento e que são, por conta disso, corruptos e inconfiáveis. Citação de Gessé Souza, né? Citando aí Roberto da Mata. Aí outro gráfico. Podemos entender a malandragem como um ato realizado pelo malandro. Dessa forma, e dentro de seus conhecimentos sobre o tema, a malandragem pode ser praticada por um indivíduo específico ou praticada por qualquer indivíduo. Na figura 7, é abordado como a malandragem é vista pelos entrevistados. A maioria dos entrevistados, 63,2%, afirmou que a malandragem pode ser praticada por qualquer indivíduo. Ou seja, não é só aquela figura do malandro estereotipada, ligada ao mundo do samba, coisa e tal, que pode praticar malandragem. Aqui, a maioria disse que qualquer pessoa pode praticar malandragem. Ou seja, para eles, qualquer indivíduo comum pode praticar malandragem. Para os outros 26%, a malandragem pode ser praticada por qualquer indivíduo específico. E para os outros 36,8%, a malandragem pode ser praticada por um indivíduo específico,
Para estes, na sociedade, existe alguém específico em praticar malandragem, e não todos os indivíduos. E quanto à questão incorporada à subjetividade brasileira, Almeida assevera que, né, outro que eu vou citando, pode ser o jeitinho, né, quando eu falo do jeitinho brasileiro, pode ser o jeitinho, pode ser você sabe com quem está falando. A vítima é sempre o tratamento geral e impessoal. As vítimas são a lei e a norma. Não por acaso da Mata compara o Brasil com os Estados Unidos. É possível ter uma sociedade realmente liberal em que os homens se concebem como desiguais? As leis, o sistema judiciário e a ética anglo-saxã, que é dos Estados Unidos, né, importada, consagra o império da lei. A forma pela qual os brasileiros são socializados consagra a desigualdade e as técnicas para burlar a lei. E esse, segundo a Mata, é um dos grandes dilemas do país. Aí agora, para você, malandro é visto na sociedade como um indivíduo que geralmente obedece às leis, um indivíduo que nunca obedece às leis, um indivíduo que sempre tenta, com sua esperteza, burlar as leis, um indivíduo que nunca desperta o interesse de burlar as leis, um indivíduo que sempre quer levar vantagem, um indivíduo que sempre quer levar vantagem, né? Assim vai. Quanto à questão de como é visto o malandro na sociedade brasileira, assim afirmam, segundo a figura 20, 50% dos entrevistados afirmou que é um indivíduo que sempre quer levar vantagem em tudo. O malandro é um indivíduo que sempre quer levar vantagem em tudo. Já 40% disseram ser o malandro um indivíduo que sempre tenta, com sua esperteza, burlar as leis. E 5% disse que é um indivíduo que geralmente obedece às leis. 100% dos entrevistados acham que o malandro é um sujeito que age com vivacidade. Aí agora eu cito Barbosa, né? Lívia Barbosa, que tem um livro dela, de uma tese que ela defendeu muito tempo atrás aí, muito tempo. Ela defendeu sobre o jeitinho brasileiro. Aí eu utilizei esse livro dela também, Lívia Barbosa. A história também nos fornece alguns episódios que podem ser apontados como responsáveis pelo nosso jeitinho. A partir de um breve paralelo traçado com os Estados Unidos, o autor procura mostrar que lá a imigração ocorreu em grupos familiares que adaptaram a cultura que traziam de seu país de origem às condições locais. No Brasil, todo o movimento migratório se deu por meios de indivíduos isolados de seus grupos familiares e de origem, os quais foram forçados a criar uma nova cultura. Outro responsável pelo nosso jeito seria o nosso caráter mestiço, não só físico como cultural, fruto da influência de várias tradições simultâneas que permitiram a familiarização do brasileiro com as mais variadas vertentes. Assim fala Barbosa. Outro gráfico aí, o 18. Você já ouviu falar o termo aquele indivíduo é um malandro? Sim, não, muitas vezes, poucas vezes. Quanto à questão do termo, o indivíduo é um malandro, 75% dos entrevistados afirmam que sim, pois já ouviram falar do termo, e o restante dos entrevistados, 25%, afirmam que já ouviram falar deste termo por muitas vezes. Então, o termo malandro não é desconhecido dos entrevistados, conforme a figura 18. E quanto a isso, o sociólogo da Mata, 2004, reafirma ao dizer: por tudo isso, não há no Brasil quem não conheça a malandragem, que não é só um tipo de ação concreta situada entre a lei e a plena desonestidade, mas é sobretudo uma atitude ou uma postura social, uma forma ou estilo de usar as condições entre a sociedade e as leis para tirar vantagem em tudo. Como expressão de um valor, o malandro então, conforme tenho acentuado nos meus estudos, um personagem racional. Ele encerra um papel social
ou ele encara um papel social que está à nossa disposição para ser vivido no momento em que achamos que a lei pode ser esquecida ou até mesmo burlada, com classe ou jeito, sem o uso da violência e sem chamar a atenção da amada. Então, considerações finais. Diante do que foi discutido no transcorrer desta tese, a constituição da subjetividade do malandro se oferece perante a sociedade brasileira, onde todos estão inseridos e, consequentemente, a maioria é conhecedora deste teor subjetivo do ser brasileiro, interligado ao jeitinho brasileiro. Nesta pesquisa realizada com alunos e professores, todos têm consciência de que a ideia da malandragem faz parte do cotidiano, já que eles afirmam ter conhecimento disto. Assim, o brasileiro busca, de alguma forma, no contexto social, burlar a lei, o estabelecido por uma convenção social, de modo a se dar bem em uma situação. Já no contexto social norte-americano, consagra-se, segundo Almeida, o império da lei. O contexto social brasileiro é antagônico ao dos Estados Unidos, pois aqui o sistema social é baseado nas relações de compadrio, troca de interesses e favores, nos laços familiares e de amizade. Isto vem apresentar o grande dilema em que o brasileiro vive e se constitui como sujeito. Recomendações. Que a tomada de consciência por parte dos educadores e educandos possam refletir na maneira de que o fato de agir com esperteza traz em si um ideal de mesquinhez, falta de moral e ética, que consequentemente afeta outros sujeitos em sua dignidade. Por isso, é preciso que todos entrem na luta por dias melhores e com mais dignidade para que todos possam agir de forma ajuizada e diferente. Afinal, como diz o título deste último samba enredo analisado, quem nunca desfrutou ou desfruta do jeitinho brasileiro, que atire a primeira pedra. Que esta pesquisa acadêmica sirva de luz para a compreensão desta sociedade e de seus jeitinhos de se dar bem, uma vez que a corrupção está presente no Brasil desde o seu descobrimento até a atualidade, assolando o país no cotidiano de nossa sociedade. Gente, acho que não, agora são as canções, Lenço no Pescoço, de Wilson Batista, né? Onde ele visualiza aí a questão do malandro. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho de ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Aí o malandro apresentado nesta canção por Wilson Batista vem denunciar os trejeitos desse sujeito a partir de sua bravura e constante aversão ao mundo do trabalho. Esta foi a maneira subjetiva de como este compositor percebia-se a constituição subjetiva do sujeito malandro. O malandro é descrito de forma que tal sujeito sempre age em prol do seu bem-estar, como nos versos. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. O compositor demonstra que ser malandro é para quem tem inclinação, ou seja, ele já traz em si, no convívio com o outro, alguma afetividade subjetiva que o faz agir assim diante da situação em que se encontra. A escritora Giovanna Del Altre se refere à letra deste samba dizendo que o samba configura-se como uma profissão de fé, em que encontramos dispostos os principais ícones da malandragem: o chapéu de banda, o orgulho da vadiagem, a navalha, a aversão ao trabalho, a vocação inata para a música, a ginga, elementos lúdicos e permutacionais que acabam por formar a imagem contraditória aos nossos olhos de um sambista que pode ser provocado, de um sambista que pode também ser provocado, tornar-se violento, perigoso, ameaçador. A subjetividade do malandro, descrita pelo compositor, vem referir a alguns pontos
Tal subjetividade em outras composições analisadas no decorrer dessa tese. O malandro, por hora descrito, apresenta-se como um sujeito bastante violento. Navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho de ser tão vadio. É notória a descrição feita desse sujeito que não tem medo da repressão da polícia e dribla todos com o intuito de garantir seu modo de sobrevivência perante o meio social em que se encontra. Isto faz com que esta subjetividade vá se distanciando da aparência sugerida nos capítulos em que é abordada a subjetividade do malandro na história do Brasil e na literatura brasileira, especificamente nos livros de Manuel Antônio de Almeida e Mário de Andrade. Nestes livros, a subjetividade do malandro não tem um teor tão violento como descrito nas canções Lenço no Pescoço, que é de Wilson Batista, e Com Que Roupa, de Noel Rosa. Né? Nos casos anteriores, esse sujeito agia apenas pela vivacidade em driblar todos, sem o uso da força bruta. Aí agora, naquele primeiro samba lá, né? Lenço no Pescoço, de Wilson Batista. Aí Noel Rosa vai e desconstrói a ideia de que o Wilson Batista falava. Aí ele diz: deixa de arrastar teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália, e tira do pescoço o lenço branco. Compra sapato e gravata, joga fora esta navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado desta rata, da polícia quero que escapes, fazendo um samba canção. Já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista, que só serve para tirar todo o valor do sambista. Propõe ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Aí, a subjetividade do malandro em Wilson Batista vem de encontro com a concepção de malandro proposta por Noel Rosa, que procura apresentar uma forma de não criminalizar a personalidade do malandro. Noel foge dos padrões da violência, que, de forma exacerbada, está descrita na canção do Wilson Batista. O ideal do malandro, proposto pelo poeta da vila, que é Noel Rosa, né, questiona a constituição do sujeito desonesto, descrito pelo outro compositor, pois aquele não corresponde ao ideal da composição noelina, ou seja, de Noel Rosa. O filósofo do samba, que é Noel Rosa, desconstrói a percepção do sujeito que age desonestamente e que aparece descrito neste seu samba, de forma que esbarra no contorno psicológico e afetivo daquilo que o Wilson Batista propôs. Deixa de arrastar teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Isso é Noel Rosa dizendo, né? E tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora esta navalha que te atrapalha. Os versos desta canção estão no imperativo, dando sentido de ordem ou de pedido de modo que o malandro não haja da forma atrevida, como diz os versos de Lenço no Pescoço. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Noel constrói o malandro às avessas daquele proposto por Wilson Batista. Sim, agora, a gente sabe que o bairro mais boêmio do Rio de Janeiro era Lapa, né? Onde encontrava os sambistas, os malandros, os boêmios. E Chico desconstrói tudo isso aí, quando ele diz: eu fui fazer um samba em homenagem à data da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que tá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha, não tem graça central. Ou seja, esse malandro não é aquele malandro sambista, né? Que, como Noel e como Wilson Batista falava, ele, quando o Chico chega na Lapa, ele se depara, não existe aquele malandro
antigo, né? Ou seja, com a modernidade líquida, a subjetividade do malandro foi se moldando, né? Então Chico agora mergulha no submundo da Lapa, o bairro mais boêmio do Rio de Janeiro, onde perambulam os malandros, seresteiros, prostitutas e tantas outras figuras que compõem o cenário deste tão antigo bairro carioca. O eu lírico, ao chegar a este bairro carioca, percebe a ideia de que a Lapa não parece ser mais um real reduto de malandros e sambistas boêmios. O bairro perdeu um pouco de suas características originais, assim como o malandro que adaptou sua subjetividade aos novos tempos. O poeta dos Desvalidos, que é Chico Buarque, né, não deixa de citar estas figuras em suas composições musicais. E a peça teatral Ópera do Malandro é toda ambientada neste local relevante para a vida boêmia da antiga capital federal brasileira. Muitos dos versos musicais buarquianos de Chico Buarque enveredam por estes personagens que compunham este período da história do bairro carioca. Certo. Então, por mais profunda e deprimente que seja a miséria dos servos, não há ninguém contra quem se rebelar. E se tivesse se rebelado, não teria alcançado os rápidos alvos de sua rebelião. A modernidade pesada mantinha capital e trabalho numa gaiola de ferro, de que não podiam escapar. A modernidade leve permitiu que um dos parceiros saísse da gaiola. A modernidade sólida era uma era de engajamento mútuo. A modernidade fluida é a época de desengajamento, da fuga fácil, da perseguição inútil. Na modernidade líquida, mandam os mais escapadiços, os que são livres para se mover de modo imperceptível. Isso é uma citação de Bauman, né? Aí, a modernidade líquida proposta por Bauman, 2001, vem trazer à tona a incerteza daquilo que foi pré-estabelecido como um signatário da subjetividade do malandro, pois ela não tem o ideal de quando o malandro pertencia à sociedade carioca do século XIX, como personagem protagonista do romance Memórias de um Sargento de Milícia, o famoso Leonardo, que vivia de estripulias, como analisado nessa tese. Hoje, o malandro é mais perspicaz e deixou um pouco a relação com o samba, como nas canções de Noel Rosa e Chico Buarque. Agora o malandro tem outra configuração. Sua subjetividade de malandro é percebida em qualquer sujeito e há improvisação nas ações, mais criatividade e habilidade na resolução dos seus problemas. É outro jeitinho de levar vantagem em tudo. É através da sua perspicácia que o sujeito malandro sempre quer se dar bem em tudo e, na maioria das vezes, sem nenhum esforço de sua parte. Bem, gente, essa minha tese eu estou lançando em livro, certo? Isso aqui é a minha tese toda, completa, em livro. Eu vou lançar aqui em Natal, mas eu estou prevendo ainda quando é que eu vou lançar. A data, local, estou vendo com uma colega minha aqui de Natal como é que eu vou fazer. Mas dia 30 de maio eu estou lançando na minha cidade, que é Santa Cruz. Certo? Então compreenderam a questão da subjetividade do malandro? Aí trocando em miúdos, quem nunca desfruta ou desfrutou do jeitinho brasileiro que atira a primeira pedra, não é verdade? Ou seja, quando nós não estamos praticando o jeitinho, nós estamos sendo vítima do mesmo. Valeu. Roberto, no caso, vou abrir um pequeno espaço para perguntas. Eu, Renan, secretário-geral do Instituto, queria fazer a primeira. Você, pelo que eu percebi, o fundamento da tese é que o malandro está sempre se reinventando. Sim. O malandro de hoje não é o mesmo malandro da época do Memórias do Sargento de Milícias, não é o mesmo malandro da época de Noel Rosa, não é o mesmo malandro das canções de Chico Buarque. O que é que você tem? Agora tem um detalhe que eles também não são os únicos a retratar o malandro. Por exemplo, tem o Malandro dos Romances de Jorge Amado, um livro que é bem mostra muito isso, é aquele livro Os Pastores da Noite, que é sobre é um livro sobre uma turma que vivia pela periferia de Salvador, que frequentava um castelo de Tibéria, que era uma cafetina, e é uma história bem interessante. Agora, você falou muito de Chico Buarque, eu lembrei que tem
um filme de um Carvana, que também fez filme sobre o assunto. Vai Trabalhar Vagabundo é um deles. É um filme chamado Casa de Mãe Joana, que ele retrata três amigos malandros, e o filme ele é todo construído em cima de canções de Chico Buarque. Você já viu esse filme? Você tem alguma coisa a dizer sobre o Casa de Mãe Joana? Nunca vi. Mas é interessante, porque são três amigos. Um maconheiro, que é José Wilker, um gigolô, que é Paulo Betti, e um escritor, que é Antônio Pedro. Bem, gente, a questão que é como Bauman diz, né? Na modernidade líquida, nada foi feito para durar. Então a subjetividade do malandro, ele vai se adequando com o passar do tempo, né? Ele vai mudando. Por exemplo, se dava golpes de várias maneiras. Hoje se dá golpe pela internet, pelo celular. A malandragem está aí no celular, dando golpe. Então o malandro vai se adaptando aos dias atuais, né? A maneira de agir malandramente, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Só fazer uma observação aí, que faltou o Bezerra da Silva, porque malandro é malandro. Mané. Não, mas essa música tá na... É porque... Não, ele fala muito malandro. Exatamente. Olha, eu analiso Noel e ele em outras canções também. E a última canção que eu analiso, nas considerações finais, é Malandro, Mané é Mané. Que é de Neguinho da Beija-Flor, que foi sucesso com Bezerra da Silva e regravado por Diogo Nogueira. Malandro é malandro, Mané é Mané. Pode crer que é. Moreira também. Moreira da Silva. Também ele falava muito da malandragem, né? Assim, usar Bauman, aí eu achei fantástico, né? Mesmo assim, claro, eu vejo um pouco diferente. Essa adaptação do malandro do século XIX, do século XX, do século XXI, ela é natural, ele seria extinto, né? O que eu vejo, assim, Bauman parece que está lá no século XIX, quando o Leonardo mudou, né? Quer dizer, não tinha forma ali. O malandro não tem forma, ele vai se adaptando a cada situação, né? A cada situação. Isso aí, né? Porque o que Bauman quis dizer, o que você era ontem, você não é mais hoje, certo? E que as relações, elas são momentâneas, né? Então a questão da adaptação dos golpes, isso aí era natural, né? É natural, certo? E parece que os golpes que eram dados em preto e branco agora é colorido, né? Agora é colorido. Depois vai para 3D e tal, isso aí sempre vai ter, né? Que a malandragem, ela pode estar dentro do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro não é a malandragem, né? E eu acho que Chico Buarque diz isso aí, né? Porque mesmo tendo jeitinho brasileiro, o malandro hoje vai trabalhar, então deixou de ser malandro, mas ele está com um jeitinho brasileiro, né? É por isso que o título da minha tese é a subjetividade do malandro. A subjetividade do malandro na literatura brasileira, nas canções de Noel Rosa, Chico Buarque de Holanda e em outras canções. Aí eu faço um estudo comparativo com o jeitinho. Comparo a malandragem com o jeitinho. Faço um estudo comparativo. E aí, no tripé da sociologia, né? Tem o malandro em Durkheim, é uma anomia, né? E a gente está sempre querendo acabar com essa malandragem, como se fosse uma doença da sociedade, né? A gente tem, para Weber, ele é um modelo um modelo dentro da sociedade. Ele tem um modelo, e nunca tem um modelo perfeito, porque você não sabe dizer, você acho que passou a sua tese todinha, sabe, o malandro é o quê, né? E a gente não sabe, porque a gente tem um modelo, mas nunca chega ao ideal, né? E Karl Marx vai dizer que o malandro é o cara que está contra o sistema, né? Ele não quer trabalhar, certo? Ele é considerado marginal,
fora da produção, mas sobrevive a tudo isso. Está à margem da sociedade. Está à né? margem da sociedade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria só que você se identificasse. Meu nome é Ailton, sou produtor musical e também trabalho com live. Eu observei a questão da música e como ele tratava a música, que é uma poesia, mas ele fazia uma narrativa em relação ao trabalho, em relação à sociedade em si, e também era uma denúncia em relação à malandragem dentro da sociedade. O que é que você pode me explicar sobre isso? Peraí, repita aí novamente. Só em relação à música, né? Ele escreveu, eu percebi que há uma malandragem, né? E ele fez, ali ele fazia uma denúncia em relação à malandragem, como ela se proliferava em relação à sociedade, né? Ele falava sobre como ser malandro, mas também denunciando a malandragem em relação a certas... Mas você refere a quem? A Noé ou a Chico? A música que foi mostrada aí. Chico Buarque. Outro que é eu vou até falar sobre isso também. Não, a questão é que ele procurava fazer a denúncia, né? De que o malandro existe, de que o malandro está aí a todo instante. E pode ser... A estereotipia do malandro pode ser desfrutada a qualquer momento, por qualquer pessoa. Não só aquele malandro que vive lá no Rio, não. Qualquer pessoa pode desfrutar da malandragem, né? A estereotipia do malandro está aí para que possamos driblar as leis, burlar as leis. Qualquer um de nós, né? Não só a figura do malandro, assim, especificamente. Acho que eu posso falar um pouco sobre isso também, porque essa música de Buarque é da ópera do Malandro, que por sua vez é inspirada na ópera dos Três Vinténs de Bertolt Brecht, Exatamente. no contexto da ditadura militar. O que é que se trata essa história? É de um grupo que vivia na Lapa, um contrabandista, Max, e os amigos dele, que incluíam uma prostituta, Terezinha. Não, Terezinha era mulher. Era a mulher. Prostituta. Exatamente. E quem faz o papel era Felba Ramalho e a Terezinha foi Maria de Severo na montagem original. Exatamente. Aí se percebe que Chico usa essa história da ópera do Malandro para questionar a sociedade da época que estava imersa na ditadura militar. Eu vejo até nessa canção diz, hoje tem malandro trabalha, que pode ser até uma indireta, sabe-se que Chico usou muito disso em relação à ditadura militar em si. Pelo menos é como eu vejo que Chico era muito esperto, ele sabia como usar essas coisas para passar a mensagem que ele queria.